Felipe, uma dúvida que eu fiquei, não sei se você pode revelar isso até no pitch aí, que eu acho massa. Você falou que você tem 26 cotistas, é isso? Isso, 26 cotistas. E eu vi lá, são marcas gigantescas, enormes, como a Vedacity, por exemplo. Quando você chega para apresentar o movimento para essas grandes marcas, qual é o pitch de convencimento para eles da importância dessas grandes marcas fazer parte do apoio do Reforma I? Eu acho que você respondeu perguntando. A grande força do movimento está na presença dessas marcas. Então, acho que o que nos dá... Eu sempre falo disso, né? A gente tem o engajamento, a estatura e a autoridade. O Reforma, ele já nasceu com esses três, né? Sim. Então, assim, ele engaja, porque ele está falando de um assunto que é presente no cotidiano de todas as pessoas que estão pensando ou precisando, né, numa emergência, reformar. Então, é uma pauta. É um desejo das marcas conectar com mais pessoas. Então, ou seja, aqui que tem uma simbiose muito interessante. Por mais que hajam concorrentes, isso é muito cuidadosamente trabalhado por nós, mas estão na mesma mesa, tá? Eu falo que é uma mesa redonda para não ter lá, tá todo mundo na mesma mesa. Uhum. Porque assim, a base da Vedacity, né, de seguidores da Vedacity, quando a Vedacity se comunica via Reforma I, faz uma collab com a gente, faz um conteúdo especial como tá pra nascer, olha só, hein, gente. Spoiler aí. Spoiler! A gente fala, opa, pera lá, Reforma I tá atingindo a base da Gerdau, tá atingindo a base da Amanco, tá atingindo a base da Starrett. Então, assim, como é que eu faço para amplificar minha voz? Então, as marcas sabem que por meio do Reforma elas conseguem falar de reforma, assuntos pertinentes da reforma, educacionais, interessantes, que ensinam, né, que educam, que às vezes vão ser engraçados, que são emocionais. A gente tem um vídeo que eu recomendo que todo mundo assista, tá fixado no nosso Instagram lá, que é muito bonito. Sim. Que é a conexão das pessoas com a casa delas, para olharem com esse carinho, né? A nossa assinatura, eu falo que é a nossa assinatura, que está a nossa assinatura, que não necessariamente será sempre, mas hoje faz muito sentido, que construa seu sonho, transforme a sua vida. É muito sobre isso. E as marcas, sozinhas, elas falam aí para milhares, milhões de brasileiros, dependendo da comunicação. Mas imagina falar para as pessoas certas, ou seja, a gente está focado em trabalhar, né? Todo o trabalho de mídia, todo o trabalho por trás da estratégia de comunicação e divulgação do Reforma I, das ações das marcas, direcionado para as pessoas que estão interessadas no assunto. A gente não joga, não dá tiro de canhão, a gente mira nas pessoas interessadas em arquitetura, em decoração, em tinta, em impermeabilização, em reforma, em obra, para que essas pessoas, já estou abrindo uma conversa, criando uma comunidade, que a nossa comunidade já nasce enorme. Se a gente multiplicar por essas 26 cotistas, né, que tem vários, tem os maiores atacadistas das 5 regiões do Brasil, não limitado, mas contendo 100% do G8, que é o maior grupo hoje de atacadistas do Brasil, que está nas 5 regiões, e com convite aberto. Estamos fazendo convite aqui para outros atacadistas grandes, médios, pequenos participarem do movimento. A gente tem literalmente as maiores marcas de materiais de construção do Brasil, com suas comunidades puxando junto, ou seja, a simbiose vem daí. A comunicação que sai no Reforma I atinge as 26 bases. Então, pessoas que estão comprando, varejistas, pequenos varejistas, a lojinha do bairro, o profissional. A gente quer impactar essas pessoas. E as marcas já tem, a gente fala, a gente não quer criar nenhum trabalho novo, nenhum trabalho a mais. A gente quer pegar e potencializar as ações das marcas. Então, uma Vedacity pode fazer uma collab com a Sherwin-Williams, por exemplo, com a Sherwin, falar de tinta, falar de melhor tinta, falar de tendência, mas eu posso falar de tinta certa para lugar certo, estou no momento da impermeabilização, o que eu posso aplicar em cima. Então, eu posso posso entrar, né, com indústria de metais, de revestimento, de piso, de vidro. E você vê a possibilidade de você fazer negócios e de mostrar, né, para as pessoas que as marcas estão unidas em prol desse movimento, né? A ideia é essa, como é que eu convenço? Falo, cara, quem tá dentro quer ficar, quem tá fora tem que entrar. Assim, a gente tá com as maiores, a gente não veio com brincadeira. E realmente acho que o momento que veio essa reflexão da necessidade do movimento, como ele nasceu, né? Foi uma ideia que nasceu numa reunião de final de ano em que estavam executivos de todas essas grandes indústrias, desses grandes atacados, e falou, a gente precisa reagir. Porque na pandemia as pessoas tiveram que olhar para casa. Sim. Então, a gente costuma dizer que eles anteciparam aí 10 anos de reformas e obras porque as pessoas não tinham muito o que fazer. Então, elas tiveram que adaptar casa para virar escritório, para virar escola para criança, lugar para estudar, para se divertir, do jeito que desse. Então, beleza, aí sai de casa,
Tô com desejo de comprar um carro, que ela compra por impulso, aí volta a publicidade com tudo, a economia começa a abrir, começa a voltar a normalizar um pouco a vida, não sei se a gente vai ser normal de novo, mas falou, opa, as pessoas pararam de olhar para casa. Não, é importante você sempre olhar para casa. E tudo que as marcas querem é que elas sejam lembradas no momento da reforma. E é aí que a gente entra naquela questão de o porquê que a casa hoje ela virou esse lugar de refúgio e aconchego. Por conta desse nosso medo que tivemos na pandemia. E existe uma diferença entre casa e lar. Isso. Casa é aquilo que a construtora entregou, por exemplo, é aquilo que não te representa. Lar é uma extensão de quem você é. É uma extensão de, olha, eu olho para aquela foto e eu consigo lembrar que foi naquele dia tal, ou então aquela viagem que eu fiz com a minha família, ou então aquele bibelô que você trouxe de uma viagem, por exemplo, ou que a avó deu, ou aquele revestimento. Né? Enfim, você vê que tudo isso se conecta. E aí, por conta dessa questão da pandemia, nós ficamos muito apreensivos e foi necessário olhar para casa como esse lugar de refúgio. Sendo esse lugar de refúgio, as marcas conseguiram entender isso e elas estão trabalhando nesse ponto para ser algo mais sensorial. Se você reparar hoje, tem os revestimentos que eles têm texturas, que eles têm as tintas, você passando a mão, você também consegue sentir. Então, é muito do sentimento, do sentir, do fazer parte, de ser uma extensão de fato. O que eu quero com esse lar? Eu quero me reconhecer, mas como? Todas essas marcas, elas estão nesse movimento. E é importante porque nós estamos nesse momento, né? Então, como o Fê falou, nós não voltaremos ao normal como antes. Não, o normal talvez seja esse, né? A gente olhar para casa da mesma forma que a gente olhava muitos e muitos anos atrás, né? Que é o lugar onde as pessoas se encontram mesmo, né? Exatamente. Entendeu por que fazer parte do movimento? Eu já te chamei, já te convidei. É uma grande reflexão isso, porque realmente quando a gente fala casa e lar traz essa questão que ela falou do conforto, aconchego, né? De filhos, família, amigos. Mas isso é muito importante, mas gostaria muito de trazer também 2 pontos, que a gente não se limita a falar de reforma só em lar, importante falar. Isso. Mas assim, a funcionalidade, ergonomia, valorização, finalidade, aquilo que eu falei, às vezes a pessoa pode, né, felizmente investir num segundo, num terceiro imóvel e quer uma renda extra. Uhum. Pô, investe aí, faz um apartamento que talvez te dê menos trabalho ou que você saiba que você precisa ter materiais talvez não de primeira qualidade, porque eventualmente você já sabe que vai ter que fazer mais reforma. Sim. Então, planeja aí que você vai ter que fazer pelo menos uma reforma por ano ou um retrofit mínimo ali, né? Uhum. Puxa, descobri que eu tô recebendo mais casais do que famílias, então eu vou transformar uma sala maior, um quarto maior, um banheiro. Então, você começa a ter essa visão, né? E o ecossistema é muito amplo. Então, assim, eu tô falando, né, de segurança. Eu posso conversar, trazer marcas, e é nosso desejo no médio prazo, trazer marcas de segurança, trazer marcas de locação de imóveis, plataformas, startups, trazer marcas de referência, enfim, conversar com arquitetos e engenheiros para trazer também ideias de projeto. O Fórum do Reforma aí, ele é quase infinito dentro do nosso ecossistema. É para ser um lugar onde o assunto seja e somente seja reforma, obra e benefício que elas trazem. É isso, acho que esse que é o barato. Por isso que as marcas se engajam. Então, né, respondendo aí agora de vez, muito rapidamente, a gente está tentando e está conseguindo convencer novas adesões, novas empresas, novas marcas, porque quem está dentro está gostando, está curtindo, está fazendo parte, está buscando novos parceiros, está vendo a conversa, é um trabalho de formiguinha, nosso sonho é chegar muito longe, a gente tem potencial para isso, mas a gente convence mostrando que quem é grande e quem é sério está lá dentro. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.